dia a todos. Iniciamos o nosso trabalho com a Comissão de Obras, onde nós vamos apreciar 2 projetos, um vindo do Executivo e o outro do nosso amigo vereador Robson Risse. Já quero cumprimentar todos que se fazem presente, quero cumprimentar o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge, secretário que vai apresentar o que é o projeto 5G. Fiquei sabendo aqui, já tem uma apresentação, né, Jorginho, para falar com todos. Quero cumprimentar o vereador Anderson Branco, que faz parte da comissão, o vereador Odélio Chaves, que está aqui acompanhando nossa comissão, e também o Robson Risse, que também vai explicar o projeto dele. Bom, a Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e outras atividades reúne-se nesta data, dia 4/8, sexta-feira, para realizar a audiência pública convocada por este presidente, respectivamente às 9 horas e 10 horas, nos termos do artigo 193, a linha B e seguintes, e publicada por 3 vezes no Diário Oficial do Município, o Jornal de Hoje, nos dias 1, 2 e 3 de agosto, para apresentar e discutir projetos de lei que visam alterar a Lei de Zoneamento Urbano. Neste momento, declaro aberta a primeira audiência. Informo que faremos a leitura das emendas dos projetos e as emendas nessas primeiras audiências e encerraremos. E, em seguida, deixaremos a discussão dos mesmos para a audiência seguinte. Cabe destacar que o intuito desta audiência é apenas apresentar a matéria à sociedade antes da votação em plenário. As proposituras pelas quais nos reunimos nessa manhã são: projeto de lei de autoria do vereador Robson Risse e emenda que altera o artigo 71 da Lei Municipal 13.711, do dia 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o parcelamento do solo do município de São José do Rio Preto e da outras providências. A emenda 0123 do vereador Jorge Menezes ao substitutivo do projeto de lei 179 de 2022, que altera o caput do artigo 6º, no substitutivo do projeto de lei 172 de 2022. E, diante do que já foi exposto, peço licença a todos para declarar encerrada a primeira audiência, às horas do relógio 9h23, e em ato contínuo dar início aos trabalhos na segunda audiência, no momento em que faremos os debates dos projetos apresentados. Então, dando sequência agora com a segunda audiência, já vou iniciar a segunda. E, vereador Robson Risse, eu vou pedir para que o senhor possa explicar o seu projeto, a sua emenda, né, nesse projeto. E enquanto o vereador Jorge Menezes, que também faz parte, acabou de chegar o vereador Jorge Menezes, quero agradecer ao vereador Anderson Branco pela presença. Obrigada. Também membro da comissão. Convido o vereador Jorge para que chegue à mesa. Bom, vereador Robson, eu achei muito pertinente a sua emenda e eu gostaria... Bom dia. Eu gostaria que Vossa Excelência já colocasse, né, a sua ideia sobre essa emenda e objeto. Tá, ok. Muito bom dia, vereadora, também presidente aqui da comissão. Cumprimento a todos os vereadores que estão aqui conosco, também o secretário Jorge, que gentilmente aqui está nos atendendo, também com o nosso amigo que se faz presente, o William, né? Obrigado, e também todos os colaboradores daqui da casa, assessores, né, dos demais vereadores, telespectadores, internautas, ouvintes. Essa proposta, vereadora Karina e demais vereadores, ela surgiu por meio das necessidades que a gente vem acompanhando aqui em nossa cidade e também em outros municípios aqui do nosso país. Vale destacar que a gente verifica o crescimento monstruoso aqui da nossa cidade
e a expansão da nossa cidade em relação aos novos loteamentos, bairros que estão sendo instalados, vem acompanhado, além da realização do sonho de cada cidadão na hora de adquirir um imóvel, ele também tem a necessidade de ter ali para sua família uma creche, uma escola para os seus filhos, ou uma UBS, ou uma UPA, de acordo com a necessidade ali, um problema de saúde. E o que a gente vem acompanhando, isso não são em todos os casos, mas em alguns casos, a partir do loteamento novo, o cidadão ele tem que se deslocar para levar o seu filho numa creche mais próxima ali, por falta de vaga num bairro próximo, ele se desloca entre 2, 3 bairros, e isso vem prejudicar e muito a vida do cidadão. No que se refere a uma UBS ou UPA, né, uma unidade de saúde, a gente destaca o mesmo problema. A pessoa, às vezes, não tem condições de ter ali uma condução, né, um veículo, né, às vezes, malemar, ela tem condição de pagar ali um transporte por meio do aplicativo, não tem como se deslocar e tem que ir muito longe para ser atendido. Eu quero fazer aqui jus a essa necessidade que eu já enfrentei morando no bairro Jardim Gabriela mais de 20 e poucos anos atrás. Quando eu saio do bairro Eldorado, eu estudava na escola Ivete Gabriel Atic, e o que ocorria? Eu ficava temeroso em relação a vagas e não tinha vaga na época lá no Galantinora. Quando eu chego no Jardim Gabriela, o que eu tinha que fazer na minha adolescência? Eu tinha que me deslocar do Jardim Gabriela a pé até o bairro Eldorado, aonde ainda eu me encontrava na escola Ivete Gabriel Atic, porque lá ainda eu estava sendo atendido. E depois de mais de 20 e poucos anos, esse problema para algumas famílias ainda esses problemas ainda são pertinentes. Então, essa proposta, vereadora, eu fiz até aqui uma leve modificação, né, incorporando aqui uma emenda, porque até então aqui o que a gente tinha descrito? Que os loteadores que apresentarem projetos à municipalidade para aprovação com 300 ou mais lotes, sejam loteamentos ou desmembramentos, estarão obrigados a entregar no respectivo empreendimento edificados em alvenaria, devidamente equipados, ou uma unidade básica de saúde ou uma creche com estrutura para atender no mínimo 50 crianças. Então, no caso aqui, eu faço uma modificação apenas para destacar, aliás, está aqui, modificando, então, para aprovação de 300 a 499 lotes, que sejam loteamentos ou desmembramentos. Aí o texto segue aqui, portanto, conforme eu destaquei a princípio. Então, esse é o objetivo, para que não haja mais esse problema, a expansão de uma cidade tão linda, tão maravilhosa, que a gente vê que São José do Rio Preto é uma das principais cidades do interior, mas não adianta ter um crescimento gigantesco, mas não ter uma estrutura para amparar as famílias que tenham filhos ou que têm problemas de saúde e têm que se deslocar tão longe para chegar numa unidade de saúde ou numa creche ou numa escola para amparar os seus filhos. Então, esse é o objetivo desse projeto. E só para encerrar, todos os loteadores que nos acompanham, não é só loteamento particular. Pode ser casinha do governo, pode ser o que for. Pode ser também, quero destacar para os amigos aqui, e para quem vai morar num condomínio, vai construir um condomínio fechado, também é obrigado, ele é obrigado a construir um equipamento, tanto uma creche, ou uma escola, ou uma UBS, ou uma UPA. Porque pessoas que moram, eu estou falando lá na região norte, tem vários condomínios. Famílias também utilizam dos equipamentos aqui municipais. Então, fazendo jus à qualidade que a cidade tem para oferecer
para os cidadãos. Então, isso aqui vale tanto para loteadores que estarão ali com os imóveis, loteamento, pode ser construção vertical, horizontal, pode ser condomínio, o que for. O ponto principal é deixar de existir essa defasagem, essa necessidade, e chega até a ser desrespeitoso para o cidadão realizar o sonho da casa própria, chega num bairro, aí vê lá apenas uma área institucional. Nossa cidade tem áreas institucionais, só que o pai e a mãe ficam preocupados. Poxa, vamos morar naquele imóvel, só que não tem creche para o nosso filho. Vamos morar naquele imóvel, naquele novo loteamento, mas não tem uma UBS próxima. Então, será importante para todo cidadão riopretense e também será importante até mesmo para os loteadores. Eles terão aí até uma propaganda positiva em favor deles. Imagina, o loteador vem aqui para o nosso empreendimento, que seja, cumprimentar aqui o Kelvin, né, que está aqui conosco, um bom dia, da CIRP. E então, assim, o loteador, ele poderá até fazer propaganda mais do que positiva. Olha, fiquem tranquilos que o equipamento aqui, uma creche, já está construída aqui para a mamãe e o papai ficarem despreocupados. Então, e outra coisa também, é só o equipamento. O loteador não vai ser obrigado a entregar o equipamento, a estrutura, e ter que contratar também os funcionários. Isso aí não existe. É apenas a estrutura. Vai estar meio caminho andado, tanto aqui para o município, e mais do que importante aí, essa conquista vai ser completa para todos, tanto para o loteador e principalmente para o cidadão riopretense. Tá certo. Bom, eu quero cumprimentar aqui os assessores do vereador Peixão, vereador Pedro Roberto. Cumprimento também o nosso amigo Kelvin, representando aqui a CIRP. Tem mais alguma assessoria de vereador? Bruno Moura. E do vereador Bruno Moura, que também é membro dessa comissão. Bom, vou abrir a palavra para discussão. O vereador Odélio, vereador Jorge, falar sobre o projeto do nobre vereador Robson Risse. Mas eu gostaria de comentar que, na tarde de ontem, é muito pertinente essa audiência pública, porque eu tenho visitado os bairros da nossa cidade com a preocupação, justamente, por esse aumento de casas e não ter as estruturas importantes, que são a educação e da saúde. Ontem, vereador Jorge Menezes, eu fui conhecer ali os novos prédios que foram edificados ali na região de Santa Catarina. Passam de 500 unidades, certo? O impacto da saúde e da educação ali já é grande. Por quê? A demanda de vaga em creche, de consultas. Então, você imagina trazer mais 500 famílias de diversos pontos da cidade num só lugar, vereador Odélio. Como que vai ser a demanda, principalmente de creche, escola e saúde naquela região? Então, eu acho muito necessário essa mudança, essa alteração na lei, de maneira que fique responsável, sim, o construtor, o loteador, de entregar esses equipamentos públicos, o Jorginho e o William, porque isso é um reflexo na nossa sociedade. Nós aqui na Câmara sabemos, o vereador Jorge sabe, quantos anos aqui, a procura de vaga em creche ou médicos. Se não tem um equipamento público próximo à moradia, é óbvio que aqueles que já existem vai ficar superlotados. Então, eu quero parabenizar o senhor, vereador, por essa proposta de emenda, de alteração na lei, de maneira que a gente venha trabalhar com prevenção, né? Surgiu um loteamento novo, tem escola e, no mínimo, tem a saúde. A exemplo do Edson Baff, foram mais de 1.300 unidades. A gente tem uma dificuldade enorme de vaga ali na região, porque nós já tínhamos o Dignidade, que já passava de 1.300 casas. Tem um outro lançamento, eu não sei o nome ainda, da Pacaembu, lá embaixo, que passa de 1.300 casas. E a escola ali, que é a Carmenelita, que é um núcleo, já não tem vaga para as crianças que já estão ali. Aí desloca-se pessoas da cidade toda,
certo? Para ficar ali naquele novo bairro, o reflexo é negativo. Aí a gente vê a demanda sufocada, estrangulada, né? Então, eu acho muito importante essa emenda e que o plenário venha analisar e venha aprovar e que o prefeito entenda, né? Nosso prefeito é um prefeito bem competente, sim, competente, mas a gente está prevenindo. Hoje é o Edinho, amanhã não sabemos quem será. E nas negociações tem que ter essa inclusão das áreas institucionais mais construídas. Gostaria de passar a palavra ao vereador Jorge Menezes e vereador Odélio Chaves. Vereador Jorge. Do Robson. Bom dia. Tem embaixo, né? Bom dia a todos e a todas e a todes, né? Assim que tem que falar agora? Não, todos não? Não é obrigado. Não, então tá bom, então. Bom, Kelvin, presidente, vereador. Bom, eu sou totalmente favorável a esse projeto, essa emenda do nosso amigo Risse, porque ele me comoveu, né? Quando ele saía do Gabriela, de a pé, para ir lá do outro lado, né? Eu já morava na Secap, quando não tinha terra, né? Que era tudo as ruas de terras, né? E quando o senhor mudou para lá, era asfalto, né? E o senhor já não fazia nada, mas não tinha nenhum problema do senhor ir do Gabriela até lá para estudar, de bicicletinha, né? Trabalhava, né? Trabalho então, eu desde os 9 passado, eu conheço o teu passado. Né? Então, quando ele fala do Gabriela lá, aquela região lá, a gente conhece muito bem, né? É verdade. E o senhor está aí completamente correto nesse emenda que o senhor está fazendo. Terá meu apoio, né? Não só meu, acho que todos os vereadores. Existem algumas coisas na obra que nós temos que começar a pensar aqui pela Câmara. Eu vou te dizer alguma coisinha que está complicando muito os moradores e, assim, os novos loteamentos que estão sendo feitos. É aquela caixa que é obrigatório fazer, caixa d'água. Realmente. Aí, deixa eu falar para vocês. Aí você pega na Secretaria de Saúde brigando aí para tentar inibir a dengue, inibir, né, o chikungunya lá. Conhece chikungunya? Ixi, eu vou te mostrar para você depois. Então, a gente vê tudo isso aí. Aí, a obra exige que faça essa caixa de retenção de água. Aí, dentro da caixa de água, eu presenciei. E quando eles abrem, está cheio. Porque é tampado com grama, tudo muito bonitinho. Mas só que lá dentro existem os canos que é para, né? E ali o criadouro é muito grande. Então, nós temos que rever também. Tá? Já que o governo não envia, que está tendo muita reclamação, o governo não tem competência de enviar um projeto para a gente aprovar, que tem que vir de lá. Vamos testar ele também, vamos fazer o projeto. Ele vai se sentir, assim, magoado, porque foi o vereador que fez, né? Que é costumeira essa questão, quando o vereador faz um projeto para ajudar a população, o executivo veta, né? Porque foi ideia do vereador, né? Às vezes eles não têm essa questão que nós temos de conviver diariamente com os moradores. E as reclamações caem tudo aqui em cada gabinete de vereador. Então, essa questão é uma questão que vem sendo discutida, vem sendo conversada, cada gabinete tem suas reclamações, e eu acho que está na hora dos vereadores apresentar esse projeto. Se ele vetar, que é claro que ele vai vetar, que ele não gosta das nossas ideias, o executivo, o prefeito Edinho, só gosta das ideias maravilhosas que ele tem, como aumentar o IPTU 25% e não fazer uma audiência pública, e não vir aqui o secretário da Fazenda dizer o motivo dos 25%, onde tem gente que não tem o que comer dentro de casa, onde tem muitos moradores de São José do Rio Preto que estão com o IPTU atrasado mais de 5, 6 anos. Né? Então, eles fazem essas questões de pensar o que eles podem fazer, mandam para cá, para a Câmara, e quer que a Câmara vote a goela abaixo. Fico aqui também falando com o presidente da CIRP e também a OAB, que nessas questões é muito bom a CIRP estar presente para nos orientar também, que os vereadores aqui, às vezes, precisam de uma conversa com os empresários para saber desses aumentos abusivos de 25% que veio para casa. Então, todos os projetos que os vereadores
fazem aqui, vai para lá e é vetado. Só que eles não têm assim, a consciência do que um loteador ou uma pessoa está fazendo uma casa para morar na maior simplicidade, na dificuldade, e tem que fazer uma caixa que custa 10, 12 mil reais. E aí essa caixa vai lá e começa a ter aí a dengue, né, os nossos mosquitinhos procriarem lá. Então, vereador, para não adiantar muito aqui minha conversa, né, quero dizer para você que você está de parabéns, pode contar com o meu voto, estarei presente para votar a favor da sua emenda, tá? Obrigado a todos. O vereador Odélio Chaves, gostaria de dar uma palavra sobre a proposta do vereador Robson Risse, O William, o projeto é do Executivo, 5G. Primeiro, a gente está discutindo o Robson, o projeto do Robson, e depois a gente vai discutir a emenda e o projeto substitutivo proposto pelo Executivo. Deixa eu só concluir, esqueci, só para me concluir, desculpa. Do Robson? Do Robson. O projeto do Robson, aqui, eu queria só fazer concluir essa minha fala. Karina tocou no assunto de creche, e todos os vereadores diariamente têm uma mãe e um pai desesperado pedindo uma vaga na creche. Nós temos um déficit de creche muito alto e que o governo não conseguiu resolver essa situação. Além de não conseguir resolver, fica tampando nossos olhos com algumas escolas sendo reformadas depois de 3, 4 anos, caindo em pedaços. Esses dias eu apresentei ali grades dentro de uma escola com pontas para os alunos se machucarem. E queria dizer para vocês, quando a pessoa pede para aumentar um IPTU de 25%, está esquecendo do que gastaram desnecessariamente. Quando você falou em creche, veio na minha cabeça, gastaram mais de 3,5 milhões para fazer asfalto dentro de um local que teria que ser grama, que chama-se Secretaria da Agricultura. Gastaram 3,5 milhões para fazer um asfalto para beneficiar alguns empresários do ramo de evento. Eu sou do ramo de evento. E aí beneficiaram o OBA e beneficiaram, ultimamente agora aqui, meu amigo, meu parceiro, mas ele não necessita daquilo lá, porque ele sempre fez eventos, fez o Paulo Emílio sempre fez o seu rodeio sem precisar, mas gastaram 3,5 milhões para asfaltar. Esses 3,5 milhões sem falar do que gastaram da infraestrutura de rede de esgoto. Tem que ter, mas primeiro tem que ver as prioridades que é necessária, vereador Robson. Porque é necessário você fazer com 3,5 milhões 2 creches. E são 1,2 milhão cada creche. Me lembro muito bem quando o governador daqui na nossa cidade, Rodrigo Garcia, falou que gastaria 1,2 milhão para fazer uma creche maravilhosa. Então, gastaram 3,5 milhões para fazer um asfalto, para ficar lá agora parado, esse asfalto não passa nem um carro em cima, dentro de uma área chamada agricultura, onde tem que ter o verde, onde tem que ter a grama. Então, vereadora Karina, quando você falou aqui nessa questão da creche, aí vem na minha cabeça que eles gastam quase 7,5 milhões com a comunicação, gastando aí para mostrar a cara do prefeito todo momento, todo minuto, na televisão, todo minuto nos outdoors, mostrando aí várias que ele vem fazendo por empresa, não vem fazendo mais que a sua obrigação, porque ele foi candidato a prefeito, ele tem que fazer o bom para a população. Então, 7 milhões anuais com a comunicação. Muitas vezes esse dinheiro é para calar a boca de um diário da região, de outra área de comunicação, né, para não ser criticado numa questão como veio agora os 25% de aumento de IPTU. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Bom, dando sequência, nós vamos falar agora sobre a emenda do vereador Jorge Menezes, 0123, ao substitutivo do projeto de lei 179, que altera o caput do artigo 6, e do substitutivo do projeto de lei 179. Bom, eu vou passar agora a palavra para o secretário Jorge, e também cumprimento o William, que está presente, e eles nos trouxe, antes de discutir a emenda do nosso amigo vereador Jorge Menezes, ele vai passar um vídeo. Então, eu vou passar a palavra ao secretário, para que ele faça as suas declarações,
Em seguida, o senhor passa para o William, tá? Então, está aberta a sua fala, secretário Jorge. Bom dia a todos. Obrigado, Karina, pelo convite. Cumprimentar você pela iniciativa, o vereador Robson Riz, Jorge Menezes, o Odélio, os demais representantes dos vereadores que aqui estão, o presidente da CIRP, Kelvin, e a população que nos assiste aí nesse tema que é muito importante, né? Eu trouxe uma pequena apresentação, mas eu queria fazer uma introdução primeiro, Karina, só para você contextualizar, e depois a gente vai entender a importância, né, dessa atitude, de ter enviado esse projeto de lei, né? Cumprimentar o William também, que me ajudou muito aqui nesse trabalho de pesquisa, junto, para a gente escrever essa minuta e caminhar para a Câmara. E a própria Secretaria de Obras, né, que teve uma participação muito importante em pontos relevantes que já existem hoje dentro da legislação atual. Então, a alteração, né, a propositura de alteração da lei de antenas, né, vamos assim chamar popularmente, para a implementação do 5G, ela é necessária por conta da nova tecnologia, né? Então, o sinal do 5G hoje, né, que já está disponível na cidade em pelo menos 20% do seu território, ele é importante porque ele melhora a qualidade não só da comunicação, mas também da possibilidade de atração de novos negócios. E para que essa tecnologia seja efetiva, ela precisa de um número maior de antenas para repetir esse sinal. Não são antenas que vocês estão acostumados a ver, essas antenas de grande porte, né, que é um dos motivos, né, da propositura da emenda do vereador Jorge, que a gente podia discutir, né, só adiantando esse assunto, mas são antenas de pequeno porte, que a gente chama de small cell, são pequenas células do tamanho de uma caixa de sapato. Então, o 5G, né, essa alteração da legislação de antenas, ela é necessária por conta de uma lei federal, né, que trata desse assunto e que dá aos municípios a prerrogativa, que é constitucional, de legislar sobre o uso e ocupação do solo. Então, essa legislação de uso e ocupação do solo é que está sendo alterada através dessa proposta de alteração da lei de antenas, né? Então, basicamente, é isso que é a proposta de alteração. Assuntos polêmicos que foram no passado, como, por exemplo, né, o nível de radiação, isso tudo é superado por uma determinação, uma legislação federal da Anatel, que é ela quem fiscaliza isso. Então, o município não tem essa competência para fazer essa fiscalização, mas no corpo da lei, por licenciamento, que consta lá no artigo 6º, a exigência de certificação por parte da Anatel, ela é fundamental, né? Ela é prerrogativa para que isso seja colocado no requisito de licenciamento dessas antenas, né, de qualquer nível. Também, né, como é a questão do cone de aproximação do aeroporto, né, que tem a aeronavegabilidade, também uma portaria do Ministério da Aeronáutica, que também está contemplado no texto, já vinha contemplado, que também cuida dessa questão não só da interferência na navegação da aviação, mas também no obstáculo físico, né, que pode ser a instalação das antenas. Então, basicamente, né, hoje a gente está tratando na atualização da lei de antenas, são poucas alterações em relação à lei vigente no município, que é a 13062 de 2018, principalmente no que diz respeito ao licenciamento, recuos e demais necessidades para expedição de um alvará de construção, que é o que uma antena hoje é. Então, hoje a discussão, Karina, eu vou pedir para fazer uma apresentação bem rapidamente para aqueles que nos assistem, né, ter uma noção do que a gente está discutindo, que é a atualização, no que ela se baseia. E se puder passar a apresentação para todos conhecerem. Não sei como é que está. Dividir a apresentação. Mas vamos lá. Aí a gente tem... vocês estão conseguindo enxergar aí? Pode passar? Vamos lá. Então, a gente começa ali, na terceira página, que fala de minutas sugeridas, né? Qual é a base para a alteração dessa lei? É uma lei federal, né? Além de uma lei federal, existem outras propostas que foram pelo próprio Estado de São Paulo, numa legislação que abrange todos os municípios. Inclusive, em março desse ano, a gente teve aqui uma audiência com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado
para discutir esse assunto. Então, essa minuta foi apresentada para essas cidades, né, para todas as cidades da nossa região metropolitana. A base legal, na sequência, são essas leis federais que estão aí e os decretos federais, além de portarias do DCEA, que é o Departamento de Aero, vinculado ao Ministério da Aeronáutica, né. Dentro da proposta discutida, seguindo aí bem rapidamente, para a proposta de minuta, são 3 eixos principais, né, que a gente desmistifica, que é a questão dos níveis de radiação, a fiscalização, quem fiscaliza, a minuta, né, de responsabilidade da Anatel, que fala dessa fiscalização, e o texto base da Lei Federal 11.934, que fala da lei de antenas, né. Então, está tudo isso contemplado e citado no texto de lei. E aqui uma apresentação, logo na sequência, de cidades que já possuem o sinal de 5G, esse já está desatualizado. O Estado de São Paulo já tem hoje por volta de 120 cidades já com legislação atualizada do sinal de 5G, inclusive cidades aqui da nossa região metropolitana, como Guapiaçu, Mirassol e Mirassolândia. Tá? E aí tem uma imagem que talvez o Jorge tenha tido esse cuidado, e eu acho que é relevante tocar nesse assunto, que são essas antenas ETR, que são as estações de transmissão de radiocomunicação, que são as antenas que a gente chama no projeto de lei de grande porte. Essas antenas, elas são num número bem reduzido, né, porque hoje nós já temos essa infraestrutura instalada no município. Essas antenas hoje transmitem sinal de 4G e também transmitem sinal de 5G, né? Então, essas antenas, inclusive, no artigo 7º da lei, a gente fala, perdão, no artigo 10º, a gente fala da restrição de instalação dessas antenas, de distanciamento e os recuos, né, que também existem hoje na 13062. Então, hoje, por exemplo, no artigo 6º, a gente fala dessa questão dos recuos, que também consta na lei atual de antenas. Então, isso não foi alterado nada em relação ao uso e ocupação do solo. Então, isso é uma questão que é importante tratar e o público conhecer, né, dessas antenas de grande porte, né, que hoje são num número bem reduzido. E hoje, conversando com os técnicos na época da discussão das audiências públicas preliminares, e até quando a gente fez a primeira, agora em março, Rio Preto tem uma pequena sombra de sinal na região norte da cidade, né, em algumas áreas do município, que talvez tenha a necessidade de construção dessas antenas de grande porte, mas sem nenhum tipo de impacto, respeitando a legislação atual. Tá? Ainda com cuidado, né, falando um pouquinho do cuidado que o Jorge teve, e eu acho que, de novo, reitero, a relevância de se entender isso. Aí a gente tem na sequência as estações móveis, né, que é essas estações que hoje vocês costumam ver, por exemplo, num link de TV. Então, é uma estação que transmite o sinal, e essa estação móvel ela só é utilizada em grandes eventos ou quando tiver uma perda de sinal, que as operadoras poderiam instalar. Então, na lei, a gente trata também dessa questão. E, na sequência, né, que é uma preocupação hoje, né, desse número grande de antenas de repetidores de sinais que a gente precisa. Então, essa é a infraestrutura que a gente está mostrando aí para vocês, são as antenas de pequeno porte, né? São as IST, são infraestrutura de suporte à transmissão de dados, que são pequenas antenas que vocês veem hoje no topo dos prédios, né, que tem aí já instalado. Então, a necessidade de instalação dessas antenas ela é muito reduzida também, né? E aí a gente entra agora nas antenas de pequeno porte, que é o próximo vídeo que vocês estão vendo aí, são exemplos de locais que já estão instalados no Brasil, no Rio de Janeiro, em vários locais. São infraestrutura que a gente chama de small cells, ou pequenas células, né, que também está tratado na legislação, a regulamentação delas. Elas pagam preço público, elas pagam conta de energia, elas vão ter todo o regramento para ocupação e autorização de utilização delas, previamente após a análise. Quer dizer, todas as operadoras que vierem instalar esses equipamentos, eles têm que necessariamente passar um pedido de implementação, e tem aqui toda a parte de autorização que está no artigo 6º de como isso se dá. Pode falar, Karina. Só para mim entender, aqui está o exemplo de como se fosse
banca de revistas. Esse equipamento, por exemplo, esse tono aqui, ele vai ter autorização e ele tem custo sobre isso ou não? Tem autorização. Necessariamente as estações, as small cells, as pequenas antenas têm que ter autorização. Está descrito aqui no artigo 6º, entendeu? De como ela se dá. E elas podem, no projeto de lei, a gente autorizou, por exemplo, a instalação nos topos de semáforos, entendeu? Em todos os espaços públicos, para você ter uma melhor qualidade de repetição de sinal. Mas tudo isso é mediante prévia autorização e pagamento de contrapartida, ou seja, tem a cobrança de preço público para isso. E a medição individual de energia. E como seria isso? Isso seria através de apresentação de projeto das operadoras, né, da necessidade de você ter a repetição do sinal em determinado ponto. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da Alberto Andaló. Certo? Então, a gente tem um trecho da Alberto Andaló que a gente tem semáforos em todos os cruzamentos. Então, a avaliação técnica de implementação disso é feita pela operadora, que faz o pedido para a Secretaria de Obras, faz um pedido formal, tem aqui toda a tramitação, e fala, eu preciso instalar uma antena a cada 2 semáforos deles para poder melhorar a repetição do sinal do 5G. Então, é feito um pedido de autorização, a Secretaria de Obras avalia, existe uma avaliação do preço público a ser cobrado e da necessidade de instalação, por exemplo, da cobrança de energia individual. Então, o município ele vai receber dessas operadoras por ceder o espaço público para que eles possam repetir sinais. É isso? Vivo, TIM, todas as operadoras. Ok. Exatamente. Então, esses aí são pequenas antenas que hoje estão instaladas em alguns pontos, em alguns municípios brasileiros, que são pequenas antenas que ficam ou em topos de banca de revista, ou pode ser instaladas nos semáforos, ou topos de caixa d'água, ou mesmo, aí vem o próximo slide que eu queria mostrar para vocês, né, que é uma infraestrutura hoje muito utilizada. Esse é um exemplo. Nessa infraestrutura que é um poste, né, que também está discriminado no artigo 2º da lei, o que é cada equipamento, ele pode abrigar não só o sinal de 5G, como está na foto à direita aí, mas a iluminação pública e a própria iluminação, não só a iluminação pública, como a iluminação artesanal do município, entendeu? Decorativa. Então, hoje, essa é um exemplo de infraestrutura, mas tem postes muito menores que isso, de 3, 4, 5 metros. Isso aqui é só um exemplo. Então, hoje, numa praça pública, por exemplo, você poderia instalar um equipamento, um poste, né, assim discriminado na lei, em que ele contemple não só a autogeração de energia, que isso já existe, como a iluminação pública e a própria acomodação do equipamento de transmissão do sinal do 5G. Então, tudo isso está contemplado na legislação e tudo isso dentro da proposta de lei, tudo isso a contrapartida e a cobrança e a autorização do poder público para que isso seja realizado. Jorginho, outra dúvida. Um exemplo. Infelizmente, a gente vivencia uma onda de furtos terríveis na cidade, né? Tudo que é possível, infelizmente, rouba. Você disse que poderá ser instalado nesses postezinhos, né? Artesanais, que você disse, isso, né? Que já retém fonte de calor para iluminação, como também pode ser instalado. No caso de furto dessas peças, um exemplo, por estar no espaço público, esse dano ele vai vir pelas operadoras ou vai ter um custo também para a prefeitura? Não, esse custo é da operadora. A gente dá autorização para a utilização do espaço mediante determinadas regras, né, e serão definidas. Mas só para você ter uma ideia, Karina, o próximo slide mostra o que é um small cells, né, que são as pequenas estruturas. Esses são todos postes de iluminação pública ou postes de monitoramento já instalados em algumas cidades em que você tem um equipamento que é imperceptível. Entendi. Então, isso é utilizar uma das regras, né, que está previsto no projeto de lei, é você ter o menor impacto urbanístico possível, utilizando a infraestrutura já disponível no município para você instalar esses equipamentos, entendeu? Então, isso já vai ser uma prévia avaliação da própria Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, porque também, se tiver um impacto ambiental, tem lá as necessidades de ter esse licenciamento, isso é previsto em lei, na lei federal, a gente retransmite
reproduz na lei municipal, que é a base da legislação que a gente está propondo a alteração, para que você tenha o menor impacto possível, tanto do ponto de vista ambiental como urbanístico, que é uma preocupação, obviamente, do município em manter esse regramento e manter o urbanismo de forma organizada, né? E aí, na sequência, eu não sei se tiver mais alguma dúvida, estou falando rápido demais, você pode interromper e perguntar, né? Mas a ideia da repetição do sinal de 5G, por exemplo, alguns mitos já foram superados. Então, por exemplo, hoje você tinha uma legislação anterior e uma discussão de que você não podia ter antenas próximo de hospitais e escolas, né? Sim. Hoje é muito pelo contrário. Hoje a gente tem antenas de 5G dentro de grandes hospitais que fazem a cirurgia robótica com uma precisão muito grande. Então, dentro do Einstein, em alguns hospitais, já existe essa tecnologia, que é, obviamente, um espaço privado, mas cai o mito, essa questão supera o mito de radiação. E as escolas também. São várias escolas que têm antena de repetição, podem ser colocadas no topo da caixa d'água e você utilizar essas antenas para melhorar a qualidade do sinal, né, e a qualidade da transmissão desse sinal para as escolas. Então, você tem um aproveitamento muito grande. Além do que, a oportunidade de novos negócios, né, que o 5G traz, desenvolvimento de novas tecnologias. Esse é só um exemplo da saúde, por exemplo, que o Rio Preto é uma referência, é um dos exemplos. Aí a gente tem lá no Parque Tecnológico várias tecnologias sendo desenvolvidas, né, já preparando para o sinal do 5G. Né. E aí a gente tem, bem para finalizar agora, últimos 2 slides de apresentação, é um comparativo, né, da lei atual com as inovações que estão sendo propostas, né, para deixar isso bem claro. Então, são algumas coisas que eu já disse, a desmistificação, né, da questão da radiação e a questão da sinal, o impacto visual, né, urbanístico, que isso pode causar através da implementação dessas pequenas células. Então, do ponto de vista de cuidados, né, com o urbanismo e a legislação federal, esse projeto de lei trata com tranquilidade isso sem nenhum tipo de problema. E aí eu queria só fazer uma observação, depois eu vou passar a palavra para o William para ele terminar. O cuidado que o vereador teve, o Jorge, com respeito a essa questão das audiências públicas, eu só queria salientar, viu, vereador, que no próprio artigo 7º, né, no artigo 6º, hoje, o parágrafo 3º, a gente fala de recuso e fala da necessidade, né, de audiências públicas. Perdão, no artigo 7º, inciso 4º, da necessidade de audiências públicas quando houver esse tipo de impacto, que o Jorge colocou com propriedade. O que hoje também está previsto na legislação na 13062, no artigo 7º, parágrafo 3º. Então, a legislação atual proposta com relação à lei de antenas em vigor, ela praticamente, com relação à questão da audiência pública, recuo, uso e ocupação do solo, ela não teve nenhum tipo de alteração. Ela está mantendo exatamente o que está hoje previsto. A grande diferença são as pequenas células, né, que são os small cells, que têm um tratamento diferenciado, né, por conta disso, mas que a gente adequou à lei orgânica do município, que é a necessidade de permissão, autorização para uso e ocupação do solo. Então, eu queria deixar esse registro, né, da importância disso. De novo, reiterar, o Jorge fez uma diligência muito cuidadosa, eu acho que esse é o papel da Câmara, observar esses pontos que são fundamentais para a população que usa os serviços, né? A Câmara tem uma responsabilidade muito grande, junto com o Executivo, né, de analisar essas propostas e, com responsabilidade, aprová-las para que a gente tenha, dentro de um texto de lei, o melhor para a população, o melhor para São José do Rio Preto. Então, queria deixar esse registro como fundamental a importância da participação da Câmara nessa discussão e parabenizar a Karina, todos os membros da comissão, para que a gente abertamente discuta isso e coloque os pontos que a gente considera fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade e, consequentemente, falando agora em região metropolitana também, que isso é importante destacar. Obrigado, secretário. Agora, o senhor William vai fazer as contribuições. Eu vou ficar aqui na frente do
da projeção, mas eu não vou utilizar, tá? Vou só complementar o que o Jorginho já colocou e explicou muito bem. Vereadora Karina, vereador Robson, vereador Jorge, né, todos os presentes que nos assistem. Na verdade, dizer da alegria que a gente está aqui, né, mais uma vez, para poder colocar as informações sobre esse projeto, porque ele não é um projeto nem do Legislativo, nem do Executivo, é um projeto da cidade, né? Ele vai ser aí o grande divisor de águas do desenvolvimento de São José do Rio Preto. Então, é extremamente importante que a gente esteja aqui nesse momento para trocar essas informações, esclarecer essas dúvidas, né, e trazer a transparência que é necessária. Quero destacar também aqui, né, já foi citado o nosso presidente Kelvin da CIRP, ele teve uma importância fundamental, né, nessa condução do projeto, porque a ideia do 5G, né, dessa alteração na legislação, ela foi uma iniciativa lá do Comitê de Retomada Econômica, né, e que inclusive foi premiado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo como a melhor iniciativa no Estado de combate à pandemia. Então, tudo isso faz parte aí de uma trajetória, né, que está cuidando do desenvolvimento da nossa cidade. O Jorginho explicou muito bem, quero até parabenizar ele, né, pelas informações técnicas que foram colocadas, mas a última fala dele aqui esclarece muito bem o que é esse projeto, né? Na verdade, é uma mudança de paradigma do que a legislação traz para instalação de antenas, né? Então, a gente estava acostumado aí com regras que até então eram aplicadas somente às antenas grandes, né, antenas aí de aproximadamente 40 metros, e que agora a tecnologia 5G ela exige uma forma diferente para fazer esse dado chegar, né, com essa qualidade. E eu tenho certeza que a iniciativa, né, da emenda do nosso vereador Jorge, que é aí um parceiro de longa data do desenvolvimento da nossa cidade, né? Eu trago aqui a admiração e o carinho que o professor Bolsoni tem pelo senhor, e que com certeza foi exatamente para trazer transparência, porque a gente ainda tem algumas questões aí místicas, né, na instalação dessas antenas. O pessoal ainda tem muito medo, sim, da radiação e por diante. Mas, assim, numa analogia muito didática, é como se a gente estivesse saindo do sinal do rádio AM para o FM. Então, antes, as antenas AM, né, elas tinham uma potência muito grande. A gente sintoniza o rádio ali AM, a gente escuta lá rádio até de outros países, né? Então, ela tem um sinal muito forte, mas com uma qualidade baixa, né? O FM não. Ele não tem uma amplitude tão grande assim do sinal e uma grande qualidade. O 5G, de maneira muito simplista, é exatamente isso. Por isso que ele precisa de mais antenas, né? Então, o projeto de lei, ele veio o quê? Garantir e manter todas as necessidades e exigências que a própria lei de antenas já trazia para a instalação dos equipamentos de grande porte e flexibilizar a instalação dessas novas antenas que vão colaborar aí com o sinal do 5G. Só para vocês terem uma ideia, né? O Jorginho citou aqui que hoje uma parte da cidade ela já tem esse sinal 5G. Existe aí, na verdade, uma faixa de transmissão que ela é uma transição do 4G para o 5G nato, né, de fato. O que está acontecendo, então, hoje em Rio Preto? Nós temos as instalações dos equipamentos que foram colocados para o 4G, sendo destinados para o 5G. Mas isso não garante toda a efetividade e potência do sinal que vai ser necessário para a gente continuar esse desenvolvimento. Então, eu não sou engenheiro elétrico, mas a gente acabou fazendo tantas pesquisas, né, sobre esse projeto, Jorginho. Mas, assim, de maneira didática, só para vocês entenderem o que a gente vai ganhar, né? O nosso 4G, que a gente está acostumado até então, ele tem uma taxa média de transferência de dados aí de 10 megabits por segundo. 10, 20, depende aí da operadora. Hoje, esse 5G que nós estamos experimentando em Rio Preto, que ele é chamado de 5G NSA, ou 5G não puro, ele já joga essa velocidade para aproximadamente 100 megabits, utilizando as instalações que eram colocadas só para o 4G. Com os novos equipamentos, com as small cells, com as antenas de pequeno porte, né, que o Jorginho mostrou aqui, caixinhas, como se fosse uma caixa de som dessa, nós vamos chegar a 10.000 megabits por segundo. Então, isso assim, é muito genérico, mas dá uma velocidade 1000 vezes maior do que o que a gente está acostumado hoje, né? E por que isso é decisivo no desenvolvimento da nossa cidade, né? Rio Preto tem um plano de cidades inteligentes, nós estamos caminhando aí para chegar em 2030 com os serviços públicos
mais informatizados e mais disponíveis à população, utilizando tecnologia para isso. E vamos imaginar, por exemplo, a taxa de latência, que é a resposta que o 5G tem, que é praticamente instantânea, né? Vamos imaginar que logo, isso com certeza vai acontecer, nós vamos ter aí cirurgias sendo realizadas de maneira remota, né? Então vamos imaginar um grande cardiologista lá da capital São Paulo, que vai operar um paciente aqui em Rio Preto que não pode ser transferido, senão ele pode falecer aí no caminho. Se a gente fosse fazer isso com a tecnologia de hoje, o médico lá, operando o joystick dele, a resposta no robô aqui no hospital demoraria aí mais ou menos 1 a 2 segundos. Pode parecer rápido, mas gera um risco, porque ele tem que ter uma precisão cirúrgica, claro, né, do que ele está fazendo. Com o 5G é instantâneo. Então, é como se ele estivesse aqui, né? Na mesma sala. E aí a gente pensa, por exemplo, todo o deslocamento desses pacientes. Antes, esse médico, por exemplo, se ele conseguiria fazer ali uma cirurgia por dia, por conta dos deslocamentos e viagens, lá na sala dele, com o equipamento, ele vai poder fazer 5, 6 no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Né? Então, assim, é só um exemplo, né, de que isso, do quanto isso vai colaborar, o quanto isso vai trazer de melhoria para o nosso desenvolvimento. Então, assim, não tem mais informações técnicas, né, não tem mais explicações aqui que a gente poderia dar. É um projeto de lei muito simples, tá? Não tem nenhuma pegadinha, não tem nada ali que vá trazer complicações. É exatamente pegar toda a legislação que a gente já tem, que já garante ali os cuidados necessários quando a gente fala em instalação de antena, e flexibilizar para que a gente possa ter essas pequenas unidades que são necessárias para a implementação do 5G puro, né? O 5G que, de fato, vai fazer parte da nossa vida de agora em diante. Obrigado. Bom, eu acho muito importante, né, chegar a instalação do 5G na nossa cidade, justamente... Karina, deixa eu só complementar uma coisa que é importante, só para você finalizar, desculpa. O artigo 23 da lei, a proposta de lei, ela cria uma comissão de implantação da lei. Quer dizer, a sociedade civil, o técnico, o poder público, de forma geral, assim como a Câmara Municipal, vai poder participar e vai participar dessa comissão de implementação da lei. Então, isso é importante, é um instrumento de participação popular, né, de entender essa tecnologia e torná-la mais acessível a todos, até o entendimento. Então, só para fazer essa observação, desculpa te interromper. Não, mais uma vez, eu acho super importante essa audiência pública tratar desse tema, que está sendo esperado ansiosamente por muitas pessoas, que é a instalação do 5G aqui em São José do Rio Preto. Eu quero convidar o Kelvin para falar sobre esse projeto, uma vez que já participou, né, Kelvin, de todo esse contexto. Eu gostaria de convidar você para que pudesse fazer as suas contribuições nessa tão importante fase aqui da São José do Rio Preto. Isso. Agora sim? Bom, bom dia. Bom dia, Karina, Jorge, Risse, Jorginho, William, todos aqui presentes. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês e ressaltar, né, que eu acho que é realmente importante a audiência pública. A gente sempre falou, desde lá de trás, no Comitê de Retomada da Economia, em 2021, quando a gente buscou um trabalho fantástico feito pelo William, porque quando a gente discutia isso lá em 2021, a gente sabia que sempre teria questionamentos, e os questionamentos são legítimos, né? Questão de radiação, questão de se vai pagar, não vai pagar, o que implica, o que não implica, qual vai ser a abrangência, é torre grande, é pequena, porque o assunto lá em 21 era muito menos conhecido, na verdade, do que agora. Então, sempre geraria dúvida, como gerou em nós, no comitê. Demoramos aí de 6 meses, né, William, por aí para escrever, e entendendo as cidades que já tinham colocado, quais seriam as questões. Então, acho que o William e o Jorge já colocaram a importância que tem para algumas áreas como medicina e algumas outras áreas relevantes. Mas, como associação comercial, eu gostaria, Karina, de falar rapidamente o impacto que gera, porque isso não é uma questão de curto prazo, né? Então, assim, um primeiro impacto que gera vai trazer uma internet mais rápida para todas as pessoas. Os aparelhos celulares, para funcionar o 5G, precisam de uma tecnologia mais nova. Então, automaticamente, as pessoas que quiserem utilizar o 5G, e quem tiver condições, vai trocar o seu celular, gerando mais negócios aqui para São José do Rio Preto. Esse é um ponto. Mas o ponto mais relevante fomos até Florianópolis,
3 vezes. Está indo agora de novo a equipe no comitê para Florianópolis, que virou a referência de tecnologia no Brasil. Eu disse isso algumas vezes, mas é importante dizer porque eu fui lá 2 vezes e vi. Eu vi. Né? Na segunda, levamos, convidamos o prefeito Edinho e o vice-prefeito Bolsoni, que é o presidente do Parque Tecnológico, para ver. Santa Catarina sempre viveu do turismo. A maior arrecadação sempre foi do turismo. E nos últimos anos, a tecnologia ultrapassou o turismo, porque a cidade se preparou para receber empresas de tecnologia. Então, hoje, o tributo, a maior arrecadação de Santa Catarina não é mais turismo. Veja que nós estamos falando de um dos lugares que tem as praias mais bonitas do Brasil, né, no sul. Né, muito bonitas as praias e muito turismo. Passou. Hoje tem de 3 a 4 parque tecnológico. As principais startups estão alocadas lá. E por quê? Primeiro, porque a cidade se preparou com os parques tecnológicos. Rio Preto tem. Depois, as cidades fizeram uma redução do ISS. É o menor ISS possível, 2%. Rio Preto fez, há 4 anos atrás, se eu não me engano, Jorge, 2017. Então, Rio Preto fez. Agora, Rio Preto começa a divulgar que tem o menor ISS, tem parque tecnológico e tem área para empresas de tecnologia se instalarem aqui em Rio Preto, que é a grande tendência. Né? Não existe mais empresas de base tecnológica ou não base tecnológica, como diz o próprio presidente da PET. Todas as empresas têm que pôr tecnologia ou elas vão morrer. Isso está claro para todo mundo. Então, se hoje a gente tem o menor ISS, temos um parque tecnológico com área dentro do estado de São Paulo, Rio Preto é a única cidade, foi dito isso lá na Secretaria de Desenvolvimento de São Paulo, lá em São Paulo, eu estava lá com o presidente, com o Bolsoni e o Jorge, é um dos únicos lugares que tem área para as empresas se instalarem. Então, nós temos tudo. E agora vem... Seria aqui, ó. Aqui, senta aqui. Voltou. E assim, agora fizemos, a PET fez o seu papel e está trazendo o Rio Preto Tech Summit. A primeira edição do Rio Preto Tech Summit no ano passado. Está falhando, Kelvin. Convido o senhor para ficar aqui, olha. Obrigada, seu William. Obrigado, William. E só para concluir, então, de novo, se nós temos parque tecnológico com área para as empresas se instalarem, se nós temos o menor ISS, ou seja, somos tão competitivos quanto Santa Catarina, temos área para que as empresas se instalem no Parque Tecnológico e agora, pelo segundo ano consecutivo, fazemos o Rio Preto Tech Summit, que no ano passado lotou o Paulo Moura, vieram pessoas de todos os lugares do Brasil, já virou, na primeira edição, o maior evento de tecnologia do interior do estado de São Paulo e agora fazendo de novo uma segunda edição de 3 dias. Para quê? Para divulgar, para falar, nós temos área, venham se instalar aqui. Quando a gente tem empresas de tecnologia instalada, a gente sobe a per capita do município. A gente traz pessoas de outras cidades para vir morar em São José do Rio Preto. Isso gira a economia, isso atrai dinheiro para a economia da cidade. Dessa forma, não adianta ter tudo isso se não tiver uma tecnologia 5G. Então, ela é extremamente importante. E eu acho que isso está claro para a Câmara. Então, é importante debater os assuntos que precisam ser debatidos, mas a gente tem um pouco de celeridade, porque isso é o que está hoje travando a gente e, no fim das contas, a própria tecnologia já está se instalando aqui, mesmo a gente não legislando. Então, é melhor que a gente faça a legislação e faça a implantação acontecer em Rio Preto. Assim, eu já encerro a minha fala, só queria 1 minuto, Karina, só para falar, porque eu acho que é importante a fala do Jorge, e acho que você está correto, Jorge, viu, com relação ao 5G, precisa mesmo debater, encontrar o caminho para a gente poder dar celeridade na aprovação, e a questão do IPTU de 25%, e você está correto nas suas colocações, a CIRP se posicionou, foi enviado um ofício para a Câmara, o presidente não leu, mas o ofício foi enviado para a Câmara, inclusive a gente pode encaminhar para vocês. A gente fez a conversa com o prefeito, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, com o Martinho, entendemos as posições, mas a gente não pode deixar um aumento de tributo, num momento tão complexo como esse, com falta de crédito, né, e a dificuldade das taxas de juros, os empresários terem mais um aumento de tributos. Então, a CIRP se posicionou. Obrigado, viu, Karine? Sempre muito importante ouvir a palavra do Kelvin, que é um jovem visionário na questão do comércio, né? Então, parabéns pela sua fala. Vereador Jorge Menezes, agora nós vamos falar sobre a emenda do vereador. Então, vou convidar o senhor para mudar de lugar, devido à ausência de... Bom, a emenda do vereador, enquanto ele se posiciona, do artigo 6,
Ele dá nova redação ao alvará de construção, instalação e de infraestrutura de rede de telecomunicações de pequeno porte, exceto RT móvel. Somente será expedido após a aprovação prévia do Poder Legislativo, com audiência pública na companhia de moradores ao redor da instalação e seguida do requerimento único dirigido à Secretaria Municipal de Obras, devidamente assinado e protocolado, e instruído com documentos abaixo escrito. Vereador Jorge Menezes. Bom, primeiramente, presidente Kelvin, parabéns por você ter enviado um ofício para o presidente. E eu peço para você, junto à CIRP, como você é o presidente, mandar para todos os vereadores, porque terça-feira, nas discussões mais árduas que teve aqui, de vereadores indo na tribuna e falando, eu escutei vários vereadores dizendo sobre a importância que a CIRP tem em São José do Rio Preto e não estava se colocando nesse processo aí de votação dos 25%. Eu mesmo, terça-feira, como eu não tenho trava na língua, eu não tenho rabo preso com o prefeito, com ninguém, terça-feira, eu mesmo vou cobrar e dizer que uma audiência que teve aqui, eu lhe fiz a pergunta publicamente, porque não temos nada que esconder, correto? Que eu vou dizer que o senhor enviou, sim, esse ofício e não chegou até os vereadores. Tá? Isso. Assim, até futuramente, eu não sei o motivo, porque não repassaram isso para os vereadores, que era uma discussão tão importante para a cidade, né? Não sei por que o presidente não reenviou para todos os vereadores, que é natural isso. E eu peço, quando tiver uma outra situação, se o senhor puder reenviar para todos os vereadores, a gente ficaria muito grato. Isso em nome aqui de todos os vereadores que têm o maior carinho por você, né, pelo senhor, por você, pela pessoa maravilhosa que você é, e também pela CIRP de São José do Rio Preto. Tá? Bom, eu ouvi muito aqui o William, né, o Jorginho, e dizer para vocês que eu não vejo, então, o motivo que minha emenda estaria atrapalhando. Né? Eu vejo que a minha emenda, já que todas aqui as questões aqui, audiência pública e as instalações, já está contemplado no projeto antigo e esse agora que está sendo enviado. Então, eu não vejo o motivo desse projeto não ir à votação. Para mim, está liberado, porque a minha emenda não atrapalha nada. E agora eu queria só fazer uma questão, sabe, Kelvin? Jorginho, secretário. Nós temos aqui a Comissão de Comunicação. Seria muito bom, quando tiver um projeto de envergadura como esse, que vai afetar toda a cidade, o presidente ou um membro da comissão fazer parte desse comitê, porque nós somos do Poder Legislativo e aqui é a ponta que vai ser resolvido para ser votado. Né? Eu acho que se tivesse alguém da Comissão de Comunicação, pode ter certeza que esse projeto já teria, porque ele teria como defender na tribuna, defender junto aos pares, que ele fez parte dessas reuniões da comissão, né, do comitê, que eu não vejo problema nenhum de um vereador que defende a população, que foi eleito pela população, estar fazendo parte de um comitê, a não ser que tenha algumas regras que nós não podemos participar. Qual seria o investimento para que se colocar essas antenas e quantas antenas serão colocadas e quais são os locais? Vamos lá. Posso responder, Karina? Pois não. Primeiro é o seguinte, Jorge, só para fazer uma observação importante, essa discussão do 5G, da alteração da lei, começou lá em maio de 2021, no dia 3 de maio, né? E aí, na época, quem participou ativamente dessa discussão foi o vereador Pedro Roberto, né, que esteve junto em todas as reuniões. Ele era presidente da casa. Ele era presidente da Câmara. Não. Mas aí não foi instituída uma comissão para discussão disso, porque era uma proposta de legislatura e ele acompanhou como presidente da casa. A criação dessa comissão ela vai ser efetivada assim que for aprovada a lei. Né? Aí, certamente, na implantação do projeto, ela traz aí a composição, né? A composição vai ser feita, a gente regulamenta isso e, obviamente, que vai ter a participação do legislativo nesse processo, né? Isso
natural. Com relação à pergunta que você fez com relação a investimentos, Jorge, a previsão de investimento no Brasil passa de 5 bilhões de reais. Rio Preto a gente não tem uma estimativa porque é o seguinte, as operadoras fizeram um levantamento inicial nas conversas que nós tivemos, a estimativa é que a gente tem aí mais ou menos uma instalação de 5 mil repetidores de pequeno sinal. Antenas de grande porte, pouquíssimas por conta das manchas de cobertura que tenha, não dá para estimar quanto, porque isso vai ser agora efetivamente, né, depois de aprovada a lei, que começa exatamente os estudos de investimento. Então, é uma coisa assim, eu preciso estar a lei aprovada para ter segurança jurídica para poder fazer o investimento, né? Então, em termos de valores, eu não sei te falar agora exatamente quanto, só teremos isso depois, a hora que a gente puder implementar essa comissão, né, ter um acompanhamento melhor. Aí, com relação à emenda, eu vou pedir vênia para você, né, no que diz respeito ao que você colocou, da sua emenda, o que a gente está discutindo aqui é que já existe uma previsão de fazer audiência pública, né? O que a gente está considerando aqui, que eu peço para você uma revisão no texto, inclusive, é que essa audiência pública seja de todas as antenas. Isso se fazer uma audiência pública para instalar as antenas de pequeno porte, vai ser muito complicado. Muito complicado. Então, dentro do que está escrito, dentro do projeto de lei hoje, lá no artigo 7º, que diz das audiências públicas, as antenas, o que tem maior impacto são as antenas de grande porte. Isso já está previsto na lei, porque é necessário, é um alvará. Agora, as antenas de pequeno porte, isso complica muito do ponto de vista da implementação de cada um. Porque é o seguinte, os projetos, Jorge, eles vão ser... assim, as operadoras hoje, né, tem um conceito que chama Conexis, que é os operadores de telefonia. Quando a gente aprovar a lei, sobe para a Anatel. Aí as empresas de telefonia vão contratar as empresas de antena, porque hoje as operadoras não investem mais em antenas. São empresas, American Tower e outras empresas que fazem essa implementação. E elas vão fazer o estudo de quando ela precisa de cobertura. E aí as operadoras vão aderindo a esse estudo, entendeu? Então, hoje a gente deu o exemplo aqui da Avenida Alberto Andaló, por exemplo, o centro da cidade, algumas áreas, certamente serão os primeiros. Eu não sei se vai 100 antenas aqui ou 500 antenas. Então, se você for fazer uma audiência pública para cada implementação desses processos, isso vai retardar muito. Então, o que eu peço para você, Vênia, nessa questão do pequeno porte. Do grande porte já está previsto. A gente já tem aí o texto da lei já prevendo audiências públicas. É questão transversal, vai ter, por exemplo, impacto numa residência ou num bairro, audiência pública. Isso no pequeno porte. As de médio, a gente chama de médio porte, aí, que são os postes, as torres que estão aqui discriminadas, o impacto é praticamente zero, né? Não tem nenhum tipo de necessidade, né? Eu posso utilizar, como eu disse, o topo dos semáforos ou até os postes de iluminação pública, que a gente já teve uma conversa ontem com a diretoria da CPFL, eles já estão preparados para isso. As empresas de telefonia, né, aquelas que instalam já a infraestrutura, já estão preparadas para isso. E esses postes têm a concessão pública, né, que é das próprias CPFL, e existe uma contrapartida que essas operadoras devem pagar para quem detém a concessão, que é a CPFL. Então, a instalação desses equipamentos de pequeno porte, do jeito que está colocado o texto, por isso que eu peço, Vênia, para você, e você é uma pessoa que tem uma visão de longe, isso vai acabar atrapalhando um pouco o processo de implementação de maior rapidez. As antenas de grande porte, eu não tenho dúvida nenhuma que você entendeu, eu entendi, já estão contempladas. Então, é só nesse aspecto que eu faço essa consideração para você, com todo o respeito, né, que a gente já tem, além de pessoal, mas tecnicamente, juridicamente falando, né, você tem essa visão, eu tenho certeza que você vai revisar isso. Esse é o pedido que eu faço. Posso fazer uma pergunta? O secretário Jorge, em relação ao critério da instalação dessas antenas, de pequeno ou grande porte, vocês elaboram um estudo prévio e também vocês fazem aí uma pesquisa naquela região que será instalada para que tenha a aprovação da grande maioria dos moradores, ou apenas vocês verificam um ponto ali que é necessário
para que tenha um ótimo sinal, enfim, a expansão do sinal. Seria mais individual ou no plural ali que vocês elaboram esse tipo de instalação? Tem que ter a adesão da maioria ou não funciona nesse aspecto? Vamos lá. Excelente pergunta, Robson. Com a disponibilidade do sinal agora do 5G em alguns pontos da cidade, a gente percebeu uma coisa interessante, até na última conversa que a gente teve com representantes dos operadores, é o seguinte: a demanda da população. Então, a população demandou, olha, o sinal está aqui, mas eu não consigo navegar direito. Então, existe uma demanda da própria população com relação a esse serviço de ser disponibilizado. Baseado nisso, as operadoras vão fazer a sua proposta de implementação ou ampliação ou melhoria da rede. E aí é onde vem, dentro do projeto de lei, a necessidade de autorização para que se faça isso. Então, vamos dizer o seguinte, que eu tenha, hipoteticamente, eu tenho que colocar uma grande torre na Praça Dom José Marcondes ou na Rui Barbosa. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque, dando um exemplo bem simples, né? Eu não vou colocar uma antena de grande porte na Praça Rui Barbosa ou na Dom José Marcondes. Isso não é necessário. Hoje, vocês perceberem, na Rui Barbosa, por exemplo, tem lá um sinal de repetição da Empro que fala, e é internet gratuita lá para a população. Ninguém sabe onde está a antena, mas ela está no topo, ninguém percebe. Aquilo é um sinal de 5G. Pode ser implementado no sinal de 5G. Então, a demanda vai vir muito mais da população para as empresas de telefonia e elas vão desenvolver esse estudo. E elas vão apresentar para a prefeitura. Olha, a demanda da população é no ponto X, né, numa área determinada. Eu preciso melhorar lá a infraestrutura, eu preciso colocar uma antena de grande porte, uma de pequeno porte. Aí ela vai fazer toda a documentação prevista no artigo 6º, que é a licenciamento disso, porque aquilo é uma obra. Precisa de alvará, precisa de ART, precisa de respeitar o uso e ocupação do solo. Então, a gente vai ter um caminho assim circular, né? A população vai demandar, as operadoras vão fazer o levantamento e a prefeitura vai avaliar e autorizar de acordo com os critérios técnicos que estão aqui elencados na lei. Obrigado. Eu gostaria... Alguém mais gostaria de falar sobre o assunto? Não? Gente, eu gostaria, enquanto comissão, nós vamos encaminhar um ofício aos nossos amigos vereadores, que se alguém ainda tiver alguma ideia, fazer uma emenda, possa fazer dentro de um prazo que vai ser estabelecido pela comissão, para que não venhamos atrasar ainda mais a aprovação dessa lei. Então, já fica registrado aqui, nós vamos encaminhar ofício cada gabinete, vendo, né, avisando os vereadores que existirá um prazo para a inclusão de uma alteração na lei, para que ela seja analisada e, assim, possa ser aprovada em plenário, para que o desenvolvimento e esse 5G possa ser instalado aqui na nossa querida São José do Rio Preto. Eu gostaria de perguntar se alguém mais gostaria de fazer um pronunciamento. Não? Satisfeitos? Então, eu quero agradecer a presença de todos. Obrigada, William, pela sua explicação, secretário Jorge, vereador Jorge Menezes, vereador Robson Risse, aos assessores representando aqui o vereador Bruno, o vereador Peixão, o vereador Pedro Roberto. Eu declaro encerrada a nossa audiência pública. Desejo a todos um ótimo dia, a todos que acompanham a nossa TV Câmara, e que venhamos ter vários projetos que venham desenvolver e fortalecer a nossa querida São José do Rio Preto. Está encerrada. Bom dia a todos. Obrigado.